Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda luz. Santo, santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, santo, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, santo, Deus o nosso eterno Pai. Santo, santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, santo, exaltemos nosso Deus. Santo, santo, exaltemos com fervor. Hoje, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz. Hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz. Cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, santo. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a
Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de louvar ao Senhor através da música, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, pelo privilégio que nós temos de te servir, meu Pai. E assim como diz a letra deste cântico, meu Pai, nós nos sentimos felizes, meu Pai, porque é bom louvar o teu santo nome, meu Pai. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos, meu Pai. Muito obrigada pelos irmãos que aqui estão presentes. Nós te agradecemos pelos que dedicaram ante seus dízimos e suas ofertas. Pedimos que o Senhor continue no nosso meio, que o Senhor receba a nossa oração, que o Senhor fale aos nossos corações também logo mais através da tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Os demais que aqui permaneceram, são 8 horas e 50 minutos, nós vamos dar início então à ministração da palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que em reverência à palavra se coloquem de pé. O texto será projetado aqui no Data Show também. Abram as suas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versos de 15 a 24. Se você estiver próximo de alguém que está tendo dificuldades para encontrar o texto, ajude essa pessoa. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versos de 15 a 24. A parábola da grande ceia. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Versículo 20. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos lá então, meus irmãos. Pode voltar lá para isso, pode deixar aí, irmão. A parábola da grande ceia, ou em algumas versões, a parábola do grande banquete. Bom, meus irmãos, antes de iniciar a parábola, no versículo 15, nós começamos então com a seguinte expressão: ao ouvir isso. Então, logo no princípio aqui, meus amados, nós percebemos que esse texto, onde se encontra a parábola propriamente dita, é essa parte que está sublinhada, mas enfim, nesse texto onde se encontra a parábola, na qual nós vamos meditar nessa noite, ele na verdade decorre de um pensamento anterior. Então nós novamente, assim como fizemos no domingo passado, nós vamos agora dar uma olhadinha no contexto imediatamente anterior ao desta passagem, que está aí nos versículos de 7 a 14. Acompanhe aí na sua Bíblia então. Começa aqui dizendo: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ao ouvir isso, o que? É o que nós veremos agora nesse instante. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Versículos de 7 a 14.
Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo àquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém, meus irmãos? Então, depois, irmão Ramsés, de dizer essas palavras, é que Jesus então vai entrar no ínterim da parábola que nós vamos estudar hoje, que é a parábola da grande ceia. Então, nesse contexto, meus irmãos, imediatamente anterior, Jesus ele vai falar que nós, quando, na verdade ele estava se referindo especificamente aos judeus daquela época, quando você chegar em uma reunião religiosa ou numa sinagoga, que eram os lugares onde os judeus estavam acostumados a se reunir há 2000 anos atrás, quando você chegar nesses lugares, não procure os primeiros lugares, como se você estivesse ali querendo aparecer, certo? Isso, meus irmãos, era muito comum há 2000 anos atrás. Os fariseus, aquela liderança judaica que existia há 2000 anos atrás, eles tinham essa mania de querer ocupar os melhores lugares, de sempre estar à vista dos outros. Isso por quê? Porque eles queriam ser reconhecidos como figuras de autoridade no lugar em que eles estavam. E Jesus, sabendo disso, ele então diz para as pessoas: quando vocês chegarem na sinagoga, não procure os primeiros lugares não, certo? Não queira se exaltar não. E ele também vai utilizar o exemplo aí de quando a pessoa é convidada para um jantar. Quando você é convidado para um jantar ou para uma ocasião especial, não queira ali tomar os melhores lugares. Para quê? Por quê? Para que você não acabe sendo envergonhado. Porque pode ser que o dono da festa tenha reservado aquele lugar para uma pessoa mais importante do que você, e aí ele vai ter que chegar em você, que sentou no lugar indevido, e dizer o quê? Eu vou ter que pedir que você me dê licença, porque esse lugar já está reservado para outra pessoa. E aí você vai ser o quê? Envergonhado. Enfim, meus irmãos, no contexto imediatamente anterior a essa passagem, o que Jesus está ensinando é a necessidade de nós, enquanto verdadeiros servos de Deus, sermos o quê? Humildes. Certo, meus irmãos? Humildes. Ele vai dizer de modo bem claro: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, este será exaltado. Certo, meus irmãos? Então é desse assunto que Jesus estava tratando no contexto imediatamente anterior ao desta passagem que nós estaremos analisando na noite de hoje. Amém, meus irmãos? Entendido isso, vamos agora então voltar os nossos olhos, a nossa atenção para essa parábola de hoje. Então olha aí, ao ouvir isso, ou seja, ao ouvir essas considerações de Jesus sobre a importância da humildade, certo? Um dos que estavam à mesa com Jesus estava ali em uma cerimônia, participando de um banquete, certo? Fez a seguinte pergunta para Jesus, aliás, fez a seguinte afirmação: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que esse cidadão, ele tentou desviar o assunto, certo? Jesus estava falando de humildade. Jesus estava falando da necessidade por parte do Filho de Deus
de se humilhar nessa terra e não de se exaltar. E esse cidadão que estava sentado com Jesus à mesa, ao invés dele dar continuidade ao assunto, ele faz essa afirmação aí com o intuito de, às vezes, quebrar a sintonia da conversa, certo? Então ele vai e diz: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. O que isso tem a ver com o assunto que Jesus estava tratando? Não tem nada a ver. Então a gente observa claramente que foi uma tentativa por parte desse cidadão de mudar o rumo da conversa, certo, irmã Edneia? Ele tentou mudar o rumo da conversa, só que Jesus, esperto como era, né, doutor Áureo? Ele não mudou a tônica da conversa. Ele continuou seguindo a mesma linha, falando sobre o que, irmã Edivones? Falando sobre humildade, sobre essa questão de nós nos querermos nos exaltar, de nos acharmos melhores do que os outros. E aí Jesus então vai dar continuidade ao mesmo assunto, falando a parábola da grande ceia. Olha só o que Jesus diz nessa parábola. Acompanha aí comigo. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese para os irmãos entenderem uma curiosidade a respeito dessa época, do contexto histórico em que esse texto foi citado por Jesus. Naquela época, meus irmãos, era comum, sempre que fosse ser feito um convite para um jantar, para um almoço, para uma cerimônia, primeiro era mandado um convite formal, certo? E depois, uma vez que as cerimônias, que os banquetes naquela época, eles demoravam muito tempo para serem preparados, depois que o banquete estava pronto, o anfitrião mandava o seu servo procurar cada um dos convidados novamente para dizer: tá pronto, vocês já podem ir, certo? Isso, meus irmãos, era uma atitude comum naquela época. Por que era comum, irmão Alex? Porque naquela época não tinha relógio, certo? Então, vamos supor que eu e o senhor Áureo vivêssemos há 2000 anos atrás. Eu mandava lá o convite para o Áureo: hoje eu quero que você venha participar de um banquete na minha casa, certo? Só que naquela época não tinha relógio, certo? E os banquetes, eles demoravam muito tempo para serem preparados. Então como é que o Áureo ia saber que horas que ele tinha que ir lá para minha casa? Corria o risco dele chegar lá, não está pronto, e aí ia me pegar desprevenido, e eu, que era o anfitrião da casa, ia ficar com o quê? Envergonhado. Ou então corria o risco dele chegar lá, já ter acabado tudo, aí eu ia ficar mais envergonhado ainda, certo? Então era comum, meus irmãos, naquela época, os anfitriões mandarem um convite, certo? E começar a preparar o banquete. Depois que a festa estava pronta, que o banquete estava preparado, o que eles faziam novamente? Mandava o servo procurar cada um dos convidados para dizer: está pronto, pode ir, que o meu patrão está esperando vocês, certo, meus amados? Então, foi exatamente isso que Jesus estava contando aqui. Esse cidadão, ele havia primeiramente mandado convite formal para cada um dos seus convidados, certo, meus amados? E o interessante é que o texto não menciona a recusa de nenhum desses convidados. Ou seja, é bem provável que todos os convidados que receberam o convite tenham aceitado o convite, certo? E uma vez que eles aceitaram o convite, agora que o banquete estava pronto, o que o anfitrião pediu para o servo fazer? Vai lá e avisa eles: está pronto, que eles podem vir. Só que olha só o que aconteceu quando o servo foi lá avisar para eles que estava tudo pronto. Olha só. Versículo 17. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Versículo 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Em algumas versões dos irmãos, a palavrinha que deve ter sido usada é a palavra escusas. Não é isso? É isso mesmo? Então, escusas, desculpas, é a mesma coisa, certo? Então, olha só, essas pessoas que já haviam aceitado o convite desse senhor, agora, irmão Edivones, ao invés de honrarem o convite, o que elas estavam fazendo?
estavam apresentando desculpas. E os irmãos vão perceber que é desculpa após desculpa, cada uma mais esfarrapada do que a outra. E eu vou mostrar para vocês por que essas desculpas eram esfarrapadas. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpem. Olha só, baita desculpa esfarrapada. Cleiton, o senhor vai comprar uma propriedade sem antes ir lá ver ela? Você compraria uma propriedade sem antes ir lá ver ela, Mauro? A não ser que você tenha dinheiro sobrando, né? E queira aí arcar com o risco de comprar algo que não presta. Mas o normal é que uma pessoa que quer comprar uma casa, uma fazenda, ou seja lá o imóvel que for, é normal que ele faça o que antes? Que ele vá lá, analise o bem para depois comprar. O que esse bonito fez aqui? Falou: acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir lá ver ela. Ora, como é que ele comprou um negócio sem ver, meus irmãos? Desculpa esfarrapada. Na verdade, ele estava querendo se esquivar do convite que ele mesmo havia aceito. E naquela época, meus irmãos, eu quero lembrar vocês aqui mais uma vez do contexto histórico. Naquela época, meus irmãos, palavra é palavra, certo? Se eu mandei um convite para o Auro e ele aceitou o convite, ele tinha por obrigação honrar o convite e fazer o quê? Comparecer no banquete, certo? Mas esse cidadão que não. Ele preferiu inventar essa desculpa esfarrapada, dizendo então, pedindo desculpas, que não poderia comparecer, não poderia honrar o convite. Pois bem, versículo 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpem. Outra desculpa esfarrapada, certo? Como é que você vai comprar? Irmão Sebastião, você que está envolvido aí no agronegócio, como é que você vai me comprar 5 juntas de boi sem antes ver? E se esses boi estão doentes? E se esses boi estão tudo com a fitose, irmão? E se esse cara que está te vendendo esses boi está mentindo e esses boi não é dele de verdade, não tem nem marca? Meus irmãos, eu poderia citar aqui uma série de coisas para mostrar que é impossível a pessoa fazer uma compra dessa sem analisar o que está sendo comprado com antecedência. Então, mais uma vez, nós observamos aqui que se trata de uma desculpa completamente esfarrapada. O que essa pessoa estava fazendo, na verdade, era desonrar o convite que ela já havia aceito, certo? Passa aí, irmão, vamos ver o próximo. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Então, olha só, esse aqui, meus irmãos, ele às vezes até que quase que ele conseguiu convencer de que ele estava correto. Por quê, meus irmãos? Há um preceito da lei, lá em Deuteronômio, que de fato autoriza a dispensa dos recém-casados para determinadas cerimônias. Só que, veja bem, lá em Deuteronômio, onde fala dessa dispensa, não fala de dispensa por conta de banquetes. Não fala de dispensa por conta de reuniões sociais. Fala de dispensa do serviço militar. Então, se esse cidadão que acabou de se casar, se ele tivesse sido convocado para servir o exército lá em Israel, o fato dele ter acabado de se casar daria a ele o direito de ser o quê? Dispensado. Ou seja, daria a ele, irmão Alex, o direito de recusar o convite. Mas foi esse o caso aqui? Não, senhor. Ele estava sendo convidado, era para servir o exército? Ele estava sendo convidado para quê? Para um banquete, certo? Então essa desculpinha dele aí também, mais uma vez, foi uma desculpa esfarrapada, certo, meus irmãos? Isso aqui, eu não quero aqui duvidar da sem vergonhagem desse rapaz, isso se é que ele tinha acabado de casar mesmo, né? Porque a pessoa, meus irmãos, quando ela quer se esquivar de algo, ela inventa até o que não existe, certo? Por mais difícil que seja, até um casamento, um malandro sem vergonha é capaz de inventar para não arcar com a responsabilidade, para não arcar com o compromisso, certo, meus irmãos? Então, enfim, essas 3 pessoas haviam sido convidadas formalmente
haviam aceitado o convite, e agora que havia chegado a hora do banquete, o que elas fizeram? Desonraram o seu compromisso, desonraram o convite que elas receberam. Certo, meus irmãos? Entendido até aqui? Todas essas 3 pessoas que foram citadas, meus irmãos, apesar do contexto não nos mostrar isso especificamente, mas nós podemos entender pelos dizeres que vêm em seguida, que essas primeiras pessoas que foram convidadas, irmão Auro, eram pessoas da alta sociedade, certo? Pessoas que de fato, pela posição que ocupavam na sociedade, deveriam honrar com seus compromissos, certo? Agora, mesmo sendo pessoas de boa posição, o que eles fizeram? Desonraram o convite, certo? Mesmo sendo pessoas que, em tese, deveriam dar bom exemplo, na verdade, o que elas fizeram foi desonrar o convite. Pois bem, meus irmãos, se os convidados originais, se aqueles de boa posição desonraram o convite, o que esse anfitrião decidiu fazer? Vamos continuar lendo? Versículo 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Pobres, aleijados, cegos e mancos. Sabe quem eram essas pessoas na sociedade israelita, irmã Edneia? Quem eram essas pessoas? Os marginais. Aqueles que viviam à margem da sociedade. Aqueles que habitualmente jamais seriam convidados para um banquete dessa natureza. Eram completamente desprezados, principalmente por essas pessoas de alta posição. Principalmente, meus amados, pelos fariseus, que eram combatidos por Jesus dia após dia, por ostentarem suas posições de exaltação, por se autoafirmarem como altos religiosos, mas na verdade serem verdadeiros hipócritas. Já que esses de alta posição, já que esses fariseus religiosos, cumpridores da lei, não quiseram aceitar o meu convite, aliás, não quiseram aceitar não, aceitaram e desonraram o meu convite, então eu vou chamar para cear comigo aqueles que eles mais rejeitam, aqueles que eles mais abominam, aqueles que eles consideram como marginais. Então esse senhor, irmão Ramsés, ele pede para o servo dele ir pelos becos e pelas ruas e começar a convidar os cegos, os aleijados, os coxos, quem mais? Os pobres, aleijados, cegos e mancos. Convide todos eles. E à medida que essas pessoas eram convidadas, irmã Gene, pela simplicidade e pela necessidade de cada uma delas, elas rejeitaram o convite? De jeito nenhum. Começaram a encher a casa daquele senhor. Só que, meus irmãos, esses pobres, aleijados, cegos e mancos não foram suficientes para encher a casa. Então olha só o que esse senhor diz no versículo 22. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Então o servo sai novamente pelas ruas, e aquelas pessoas que não se enquadravam naquelas categorias anteriores, ou seja, os gentios, aqueles que eram desconsiderados também pelos fariseus, porque não eram judeus de nascença, esses também, meus amados, começaram a ser convidados para participar do banquete. Todas aquelas pessoas, irmão Divones, que eram desprezadas pelos fariseus e pelos judeus de alta posição, que haviam sido convidados, mas desprezaram o convite, todas essas pessoas que eram desprezadas por essa alta classe judaica, passaram a fazer parte desse banquete.
E por fim, meus irmãos, o Senhor daquela casa diz então no versículo 24: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Em outras palavras, meus irmãos, não haverá uma segunda oportunidade para aqueles que rejeitaram o convite do Senhor. Meus irmãos, esse texto, meus amados, agora para torná-lo mais claro para você que me ouve nessa noite, para você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo. Essa parábola, meus irmãos, é uma profecia clara a respeito da rejeição de Israel quanto ao Messias. Essas pessoas, meus irmãos, que foram citadas nesse texto, que foram convidadas inicialmente, são uma referência ao povo judeu, aquelas pessoas da sociedade judaica que se consideravam doutores da lei, mas que mesmo sendo conhecedores da lei, não foram capazes de reconhecer o convite feito por Jesus Cristo. E o que aconteceu, meus irmãos, com Israel? Israel, meus irmãos, foi levantado por Deus no período do Antigo Testamento para servir de exemplo para as nações. Israel, meus amados irmãos, viveu, meu caro, toda uma vida esperando a manifestação do Messias. E quando esse Messias se manifestou, na presença, na pessoa de Jesus Cristo, o que esse Israel fez com o Messias? O que esse Israel fez com o Messias? O recusou, o entregou para ser crucificado. E depois, irmã Jaqueline, que esse Israel resolve então desprezar o convite daquele que eles tanto esperavam, o que Jesus passa a fazer? Ele estende então o seu convite para aqueles que esses judeus consideravam como imprestáveis. Aquelas pessoas, meus amados, que os judeus consideravam como marginais, como pessoas, irmão Edivones, que não eram dignas de serem salvas. Jesus agora que ele foi desprezado por esses judeus, ele então estende essa salvação, ele estende o convite, irmão Alex, a essas pessoas, aos pobres, aos aleijados, aos coxos, aos mancos, aos gentios, a nós, a mim e a você. Nós, meus amados irmãos, que éramos vistos como marginais pela sociedade judaica de 2000 anos atrás, e até hoje ainda há judeus que ainda não reconhecem os gentios como povo capaz de seguir a Deus, a menos que se submeta às tradições, aos costumes e às leis ultrapassadas que esses judeus ainda seguem. Ainda hoje, meus irmãos, nós nos deparamos com pessoas com essa mentalidade. Essas pessoas perderam a oportunidade de reconhecer Cristo como Messias e Salvador de suas vidas. E tudo isso, meus irmãos, já estava previsto pelo nosso Senhor. Porque a partir, irmão Alex, da rejeição de Israel, é que se daria a oportunidade para os gentios reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador. Foi pela rejeição de Israel, meus amados, que hoje nós, brasileiros, norte-americanos, espanhóis, bolivianos, uruguaios, o mundo inteiro teve a oportunidade de reconhecer a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nós, meus amados, inicialmente, não éramos vistos como dignos de participar da ceia do Senhor. Mas depois do nascimento e do cumprimento da missão pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, por meio da fé, passamos a sermos vistos como pessoas dignas de fazermos parte dessa família que é a família de Jesus. Você já faz parte dessa família? Você já faz parte dessa família? Amém, meus amados?
O interessante nesse texto, meus amados, é que ele nos mostra, mais uma vez, a exemplo do contexto imediatamente anterior que nós lemos, que Deus, irmã Jaqueline, Ele não está preocupado com aqueles que se exaltam. Aqueles que esse dono dessa propriedade convidou inicialmente para o banquete, eram pessoas da alta sociedade judaica, pessoas de altas posições, irmã Catrine. Mas o que essas pessoas boas fizeram? Desonraram o convite. O que os judeus fizeram com o convite apresentado por Jesus? O que os fariseus de 2000 anos atrás fizeram com Jesus Cristo, que era o Messias que eles tanto esperavam? Eles o entregaram para ser crucificado. Mas ao contrário deles, meus amados, tantas e tantas outras pessoas, judias e não judias, reconheceram em Jesus o Salvador prometido. Reconheceram em Jesus o Messias tão esperado. Ainda que essas pessoas, irmã Jaqueline, não fossem tão boas aos olhos daqueles fariseus, ainda que essas pessoas fossem aleijadas, mancos, sujos, ainda que essas pessoas vivessem à margem da sociedade, isso para Deus pouco importa. Pouco importa. Jesus, Ele não está olhando para a roupa que você veste. Jesus não está olhando para as condições financeiras que você tem. Jesus, irmã Jaqueline, não está olhando para a sua posição na sociedade. Porque posições, roupas e riquezas não te aproximam de Deus. Pelo contrário, todas essas coisas fizeram com que aqueles que foram convidados inicialmente desonrassem o convite. Mas os pobres, os marginais, esses, quando foram convidados, não pensaram duas vezes em participar do banquete. A nossa humildade, meus amados, a nossa pequenez, a nossa necessidade nos aproxima mais de Deus. Quanto mais ricos nós nos consideramos, mais autossuficientes nós nos consideramos. E quanto mais autossuficientes nós somos, mais distantes de Deus nós vivemos. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar diante de Deus, este, no final das contas, será exaltado. Como você tem se comportado diante de Deus? Você tem se humilhado diante de Deus? Deus, quando olha para você, Ele vê em você de fato um servo, uma pessoa humilde? Uma pessoa que, mesmo que viva pelas marginalidades da vida, serve a Deus de todo o coração e de toda a sua alma. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te enxerga. Como alguém de fato humilde? Ou será que Deus tem te visto como alguém exaltado? Como alguém que se acha melhor do que os outros? Como alguém que se acha ocupante de uma boa posição, mas que no final das contas, irmão Alex, desonra o convite feito pelo mestre? Como que Deus tem visto você? Como você tem se comportado diante do mestre? Diante do nosso Senhor, que espera pelo dia em que terá a oportunidade de cear pessoalmente comigo e com você. Qual tem sido o comportamento, o seu comportamento diante dele? Meus amados, a primeira atitude, meus irmãos, que Deus espera de nós, e que prova, irmão Alex, que você não é um exaltado, mas sim que você é uma pessoa humilde. A primeira atitude que Deus espera de um ser humano, e que prova essa humildade diante dele, é o reconhecimento, meus amados, de que nós somos pecadores
e que longe de Deus nós não conseguimos chegar em lugar algum. Sem Deus você não é nada. Aliás, sem Deus você não passa de um pecador rebelde que caminha a passos largos para uma eternidade de dor e de separação total daquele que te criou. A primeira atitude de humildade que nós precisamos ter para com o nosso Deus, meu irmão, foi a que você alguns dias atrás tomou, vindo até aqui à frente. A primeira atitude de humildade, meus amados, que nós precisamos ter diante do nosso Deus, foi a que eu, e com certeza a maioria dos irmãos que aqui estão, um dia tomou na sua vida. Ouvindo uma pregação, você foi tocado, você foi constrangido pelo Espírito Santo, e você sentiu a necessidade de dizer para Jesus: Jesus, eu não posso mais viver sem o Senhor na minha vida. Senhor Jesus, perdão pelos meus pecados. Purifica a minha vida, Jesus, porque se eu continuar da forma como eu estou, eu vou morrer e vou passar a minha eternidade toda longe da tua presença. Essa, meus amados, é a primeira atitude de humildade que Deus espera de você. Deus espera que você reconheça que é um pecador, que precisa dele. Deus espera que você entregue a sua vida nas mãos dele. Porque sem ele, irmão Sebastião, nós não somos absolutamente nada. Nós não passamos de pecadores perdidos. E não é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus quer para você. Você acha, Catrine, que Deus viu você nascer e espera que você cresça, se desenvolva nessa terra e morra e vá para o inferno? Você acha que é isso que Deus espera de você? O ser humano, meus amados, é a obra-prima da criação de Deus. E ainda, meus amados, que o próprio Deus saiba que nem todos partilharão da eternidade com Ele. A palavra de Deus nos diz de modo evidente que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É para isso, meus irmãos, que nós pregamos. Porque quando uma ovelha do rebanho de Deus escuta a mensagem, a palavra da verdade, ela se desperta para essa verdade, reconhece a sua pecaminosidade e faz um concerto com Deus, faz uma aliança com Deus, porque ela entende que do jeito que as coisas estão, ela não pode continuar. Você não sabe, meu caro, o dia que você vai morrer. Isso pode acontecer agora. Eu vou chegar aqui e morrer. E se eu morro agora e não estou pronto, não estou preparado, o que será de mim? O que você está esperando? Não se exalte diante de Deus. Você não é nada. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado por Deus. Humilhe-se, reconheça o seu pecado, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, porque sem Ele você não pode dar um passo certo nessa terra. Feche os seus olhos nesse momento. Antes de encerrar, meus amados, este culto, e após a pregação de mais esta mensagem desafiadora, meus amados, a cada um de nós, uma mensagem, meus irmãos, que nos mostra de maneira clara e evidente que sem Jesus nós não somos nada, que de nada adianta nós sustentarmos as nossas posições, porque as nossas posições diante de Deus não valem nada. Nós
Nós vimos nesse texto, meus amados irmãos, que aqueles que originalmente se consideravam como bons e foram convidados, acabaram desonrando o convite. E esse convite acabou sendo estendido àqueles que eram desprezados. Talvez você nessa noite se sinta um desprezado nessa sociedade. Então eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo é exatamente para você. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Você que tem vivido às margens da sociedade, você que tem sido desprezado, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não se exalte, não resista a Deus. O que Jesus Cristo tem a oferecer para você, você não vai encontrar em nenhum outro lugar na terra. Só Jesus pode te oferecer e pode conceder a você salvação eterna. E tudo que Ele pede para você é para que você o reconheça publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo que Ele pede a você é que você se arrependa dos seus pecados, que você reconheça que é um pecador e que precisa dEle. Se você ainda não fez isso, faça isso nesse momento. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus, meus amados, nos diz o Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, é a única solução para a sua vida. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, Jesus Cristo, o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar, ou que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Você nessa noite terá a oportunidade de confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você não quer mais viver como se Deus não existisse, que você quer se arrepender verdadeiramente pelos seus pecados e quer contar com a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida para vencer as tentações que todo dia Satanás lança sobre você. E diante, meus amados, de todas essas palavras que foram ditas, antes de encerrar este culto, eu quero perguntar: há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Tudo que eu quero fazer por você nessa noite, se você entendeu a mensagem que foi pregada, se você entendeu que precisa se humilhar diante de Deus, se você entendeu que precisa se arrepender dos seus pecados e reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você reconhece isso, levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus está te convencendo da justiça, do pecado e do juízo, não pense duas vezes. Erga a sua mão nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Talvez
alguma pessoa que está aqui no nosso meio já fez um dia essa aliança com Jesus, mas você acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E você nessa noite, após ouvir essa palavra, que exige de nós humilhação, que exige de nós verdadeiro arrependimento, talvez você queira nessa noite se reconciliar com Cristo e com a sua igreja. Se houver alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Jesus e com a igreja, levante uma de suas mãos, que nós queremos também orar pela sua vida. Eu não vou insistir muito, meus amados. A palavra de Deus, ela foi pregada, e a palavra por si só já nos desafia ao arrependimento. O normal, meus amados, seria que durante a pregação da palavra, você já saltasse do seu banco dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. E eu quero perguntar então pela última vez: há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, cumprimente ela, diga a ela que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você nessa noite. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor mais uma vez, agradecendo a Ele por tudo aquilo que vimos e ouvimos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de adorá-lo, de prestar ao Senhor, meu Pai, um culto sincero, meu Pai, do fundo de nossos corações e com toda, meu Pai, a sinceridade do nosso ser. Obrigado, meu Pai, pela vida do nosso pequeno Joabe. Ajuda-nos, Senhor, a instruí-lo no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, jamais venha se desviar dele. Que agora, Senhor, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso, e uma excelente semana em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade prevalecerá na vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de
história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação